Olá, eu sou o Walterson. Hoje vamos apresentar No Foco, a verdade nua e crua. Podcast onde vamos trazer várias lideranças aqui para fazer aquele bate-papo. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Hoje o nosso convidado é João Cardoso, nascido e criado em Mariporã, funcionário do Banco do Brasil há 30 anos, dirigente sindical desde 2017, atuante na Secretaria de Comunicação, do Sindicato dos Bancários, dando visibilidade às ações e agilidades com a comunicação, do sindicato. Do teatro, desde a época da escola, conselheiro municipal da cultura, que isso trouxe um propósito, para dar voz àqueles que não têm voz. Seja bem-vindo, João Cardoso, aqui no nosso podcast, A Verdade Nua e Crua. João, gostaria que você contasse pra gente um pouco da sua história, em Mariporã, até mesmo para a gente poder conhecer mais um pouco e fazer esse bate-papo aqui com você. Walterson, eu sou o João Cardoso, sou nascido e criado em Mariporã, com muita satisfação. Sou casado, pai de 2 filhos, o Ícaro e a Mariana, a esposa a Lucimar, filho de Arlindo e Tereza. Meu pai era soldador encarregado especialista, ele fazia questão de frisar legal. isso, se aposentou na profissão, Eu nasci em Mariporã, lá na famosa Rua da Raia, a famosa Rua da Raia do nosso saudoso amigo Napoleão, que nos deixou recentemente. Meus sentimentos à família. Napoleão, do Olaria Esporte Clube, onde eu passei a minha infância jogando bola. Legal. João, você, antes do nosso bate-papo aqui, antes de começar, você falou da questão da cultura, Sim. Que desde cedo você foi pro teatro, porque você era tímido. Conta pra gente um pouco dessa história aí, como se chegou no teatro e como foi isso posteriormente. Isso. A minha história com teatro, ela se deu no colégio, na escola, da Ermelina de Albuquerque Passarella, onde eu estudei boa parte da minha vida, Lá eu conheci um professor que marcou a minha vida, que é o Pedro Tomás Pereira. O professor Pedro, ele, além de professor, também era escritor de teatro, diretor, e fundou um grupo de teatro na escola. Éramos um grupo de 16, 17 pessoas, mais ou menos. Eu era muito tímido, um bom aluno, um aluno aplicado, mas de uma timidez enorme, E o teatro fez com que eu perdesse essa timidez, me lançasse em novos desafios, porque o grupo logo acabou, e aí como eu era também, fazia parte da Igreja Católica, do grupo de jovens, então eu quis fundar, junto a esse grupo de jovens, o meu grupo de teatro, e a minha história de lá então nunca parou, O teatro, e a gente passou, acho que em Mariporã hoje deve ter mais ou menos umas 400 pessoas que de alguma forma já fez teatro com a gente, Legal, bacana. O que você tem a dizer para esses jovens, às vezes que são tímidos, que têm essa dificuldade, O teatro é uma porta de entrada para que esse jovem possa se desenvolver. Conta pra gente um pouco sobre isso. Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu acho que o teatro ele é uma ferramenta fundamental na vida da gente. Eu até diria que ele deveria ser matéria curricular nas escolas, Porque você trabalha com outras artes, além da atuação em cena. Você trabalha com história, com literatura, com cenário, com figurino, conhece a história da tua gente, conhece a tua história, conhece a história do teu país. Para você desenvolver bem um personagem, você tem que entender o contexto daquele personagem. Então, de certa forma, é uma maneira também de você sair de si mesmo e de vestir um personagem, que a gente chama, Correto. Isso nos dá asa, nos dá a possibilidade de enfrentar novos desafios e encarar a vida de outra maneira, E hoje como é que tem sido essa atuação lá na cidade de Mariporã,
no teatro hoje? Como é que tá esse grupo? Existe ainda esse grupo? Como é que tá essa história lá, né, que vocês construíram desde, né, da época da escola? Sim, por volta de 1984, mais ou menos, junto com dois grandes amigos, Almir Marcelino, Djalma Lima e também o Renato, né? A gente fundou um grupo de teatro chamado Teatro do Boto. Na verdade, era Teatro do Boto que pariu. Vinha com base na história da lenda do Boto Cor-de-Rosa, né? Que era tido que, quando você dizia assim, não sabe quem é o pai, então é filho do Boto, né? Como o teatro não tinha pai que nos abonasse, nós éramos todos filhos do Boto, né? Daí surgiu o nome Teatro do Boto que pariu, né? O Boto que deu à luz. E outros grupos a gente ajudou a fundar, como Roda Teatral, né? Grupos outros de oficinas teatrais que a gente ministrou, participou, em praça pública, com mais de 80 pessoas fazendo teatro com a gente. Então, de certa forma, a gente mobilizou a arte na cultura em Mariporã nos últimos 20 anos, com certeza, né? Hoje a gente ainda atua, né? Esporadicamente, cada um tomou seu rumo, outras profissões, então está um pouco mais difícil. Hoje a arte na cidade está um pouco melhor, se bem que a gente ainda carece de um espaço para isso, né? Nós ainda não temos um teatro municipal, um teatro privado, sequer temos um cineclube na cidade. Então nós temos muito por conquistar no quesito cultura em Mariporã. João, a gente viu que nos últimos períodos, né, nesse último governo que passou, né, a cultura e os artistas foram, né, brutalmente atacados. Né? Por que esse motivo, né, dessa fúria com os artistas, né? Uma vez que os artistas são importantes, né, até para o desenvolvimento de uma cultura, de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Fala um pouco pra gente sobre isso. Porque a arte liberta, meu amigo. Porque a arte liberta. Quem faz arte, quem faz cultura, quem faz teatro, quem faz cinema, fotografia, dança, literatura, enfim, a arte de um modo geral, liberta o ser humano. Liberta das amarras, liberta dos medos. Então, não é bem-vindo para governos ditadores, autoritários, que querem ter um domínio total sobre as pessoas, né? O medo é a arma com que eles se utilizam para impor a sua ideologia. E a arte nos liberta, né? A arte em todo sentido. Então, por isso que governos ditatoriais temem, não gostam, abominam a arte e a cultura em geral. E a cultura traz aquela alegria, né? Traz aquele, né, aquela desenvoltura para que você possa também contagiar, porque a questão da cultura é você poder contagiar outras pessoas com aquilo que você está fazendo. Sim, então, a arte transforma, né? Ela transforma a vida das pessoas. Ela põe em xeque a sua relação, a sua condição, a sua opressão que você sofre na sociedade. A arte questiona tudo isso. Ou seja, ela provoca uma mudança, geralmente uma mudança para melhor, né? No campo do humanismo. Né? É isso aí. E quem está acompanhando aqui o nosso podcast, né, a galera aí da juventude, importante ir aos teatros, né, reviver, né, porque às vezes agora o jovem deixou de querer aproveitar coisas boas. Então eu tive já a oportunidade, né, em algumas peças de teatro e foram experiências maravilhosas, né, que isso acrescentou na minha cultura. Então isso é muito importante. Além da questão da cultura, João, você também tem uma história dentro da luta sindical, dos bancários, né? Bancários é uma categoria, né, que as pessoas às vezes não enxergam porque tá ali atrás do caixa, tá ali fazendo alguma coisa do banco e pensa que tá todo mundo junto, mas não é, né? Existe uma categoria de trabalhadores por trás, né, que presta esse serviço e eu queria ouvir de você como que se deu essa construção, essa luta sua por dentro do sindicato. Ô Walterson, é importante a gente, antes até de falar da minha história no banco e no sindicato, dizer que eu trabalho, na verdade, desde os 14 anos de idade, né? Fui entrar no Banco do Brasil por um concurso público aos 25 anos de idade. Então, desde os 13, 14 anos, ainda criança, né? Eu trabalho, né? Então, trabalhei em Lava Rápido, trabalhei em escritório de contabilidade, na Veril, indústria de instrumentos musicais, né? Famosa na cidade de Mariporã. Trabalho pesado, trabalhava durante o dia, estudar à noite, um sufoco, né? E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de prestar e ir bem num concurso em 1991. Em 93, o banco me chamou e aí, a partir daí, obviamente, eu tive uma melhora na qualidade de vida, né? Como funcionário do Banco do Brasil. E a minha luta, nesse momento, já existia a minha luta pela cultura, a minha luta política também na cidade, né? Então, no banco, eu pude perceber que
o trabalho da gente ele tem que ser dignificante, né? Da gente para aqueles a quem a gente atende e para aquelas pessoas que trabalham com a gente, que estão ao nosso lado. E eu percebia e via muita injustiça dentro do meu local de trabalho. Eu tentava intervir de alguma forma, tentava fazer com que as relações fossem melhoradas, né? E aí eu percebi que sozinho era muito difícil. Foi quando eu despertei para a possibilidade de ir para um sindicato, onde coletivamente a gente pudesse se unir em prol de uma luta maior, né, para conquistar melhoras na qualidade de vida dos trabalhadores, não só da minha agência, não só do meu local de trabalho, mas de toda uma categoria e além. Que a gente tem o conceito de sindicato cidadão, que abrange outras categorias, inclusive, né, não só a de trabalhadores, inclusive de estudantes, idosos, né, terceira idade, então, de um modo geral. Eu acho fundamental, porque veja bem, os patrões, eles têm todo o poder nas mãos, eles têm as máquinas, eles têm o poder da mão de obra que eles contratam, e nós só temos a nossa mão de obra, né? Então, o poder da produção é deles, o nosso é o do trabalho. Então, eles têm muita força para se organizar. Se nós não nos organizarmos à altura, nós seremos engolidos, né? Então, assim, é uma relação de medição de força o tempo todo. Por isso a importância de você ter um sindicato forte. A história tem demonstrado que os trabalhadores que têm sindicatos fortes têm melhores condições de trabalho, têm melhores salários, têm melhores benefícios, e estou feliz nessa luta, ajudando na medida do possível. Inclusive, né, falar essa questão do sindicato é super importante. Eu assisti um documentário né, sobre o sindicato. Era uma empresa, né, lá nos Estados Unidos, que ela foi desativada, e depois uma outra empresa japonesa, né, adquiriu. Era uma empresa de vidros, né, e a priori eles não tinham sindicato, né, naquele primeiro momento. E depois eles foram buscar os direitos e viram, né, que o melhor caminho de buscar os direitos era pelo sindicato. E aí a gente vê hoje aqui no Brasil muita gente, né, muitas pessoas criminalizando os sindicatos. Não ao sindicato. Né? Conta pra gente um pouco dessa questão da importância, né, dos trabalhadores se afiliar a algum sindicato para poder buscar e também entender sobre os seus direitos. Ô, Walter, isso é uma coisa que a mídia fez e fez muito bem feito nas pessoas, né? Então, a ponto de levar as pessoas a terem na categoria, a terem na sua representação nos sindicatos, o inimigo, às vezes. Aquele que está ali só para tirar a tua mensalidade, ou na época que hoje não existe mais, o imposto sindical. Então, a narrativa com que a mídia, a grande mídia, fez nesse tempo todo, nos últimos 15, 20 anos, foi no sentido realmente de fazer com que as pessoas abominassem a palavra sindicato. Né? Isso tem a ver também com o neoliberalismo, que prega o quê? Prega o individualismo. Né? Você e a sua meritocracia. Você vai vencer na vida de acordo com os seus méritos, de acordo com aquilo que você for capaz de conquistar. E o sindicato, não, o sindicato é uma luta coletiva, né? Eu posso estar bem, mas se o meu colega não está bem, eu vou lutar para que o meu colega também esteja bem, né? Então, a sociedade, nós não somos ilhas, nós não vivemos sozinhos, nós dependemos de vivência em comunidade, em sociedade, em fraternidade. Tudo isso está inserido na luta sindical, né? Por isso que, assim, na década de 90 para cá, principalmente, né, com o governo Collor, com a ascensão do neoliberalismo, Fernando Henrique Cardoso, o neoliberalismo fez com que as pessoas fossem buscar o caminho do individualismo, que se opõe à nossa luta, que é sempre e será coletiva. Né? Legal. Então, falamos já de cultura, do sindicato, da sua luta no sindicato. Agora vamos falar de Mariporã. Né? Como é que está a nossa cidade lá de Mariporã? Né? Uma cidade também importante, né? Aqui da região metropolitana de São Paulo. Gostaria que você falasse para a gente como que está Mariporã hoje na sua visão. Então, na minha visão, Mariporã, a exemplo de outras cidades, ela tem tido obras importantes hoje, estruturais na cidade, né? Obras visíveis, aquelas obras que os governos gostam de fazer porque aparecem, né? Asfaltos, pontes, praças principalmente, né? Canteiros de flores, aos montes, né? E isso dá visibilidade. Mas, infelizmente, Walter, a gente ainda carece de políticas públicas no sentido de inclusão, políticas sociais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, política que gere emprego e renda na cidade, isso também a gente carece bastante. Mariporã é uma cidade com 85% de área de proteção aos mananciais.
Portanto, não pode ter grandes indústrias, né? Então, é uma cidade que gera pouco emprego, pouca renda. Isso faz com que as pessoas tenham que sair da cidade e buscar emprego em outros lugares. São Paulo, Guarulhos, Atibaia, Bragança, enfim. E aí tem o fator risco. Fernão Dias, por exemplo, né, que é uma rodovia que está ficando cada vez mais perigosa, dia sim, dia não, tem acidente na Fernão Dias, trava tudo. Isso faz com que as pessoas fiquem com dificuldade de conseguir emprego, porque o patrão não quer dar emprego para alguém que vai se atrasar no trabalho em decorrência da mobilidade, né? Então, há esse problema muito grande. Inclusive, Walterson, na rodovia Fernão Dias, desde 2009, quando foi implantada lá a praça de pedágio, que praticamente corta a cidade ao meio, eu venho enfrentando essa luta, eu venho fazendo essa luta. Eu e mais alguns amigos ambientalistas, nós nos dispusemos a fazer esse enfrentamento contra a concessionária na época, né? Então, assim, o pedágio que hoje existe em Mariporã está em lugar errado. Ele era para ser, de acordo com o projeto, na divisa de Mariporã com Terra Preta, por exemplo. Mas fizeram ali por quê? Porque ali é um ponto que pega gente que está vindo de Franco da Rocha, de Mourato, né, de Cajamar, de outras cidades. Então, a maior arrecadação hoje na rodovia Fernão Dias, das 8 praças de pedágio que tem, é na cidade de Mariporã. E aí, olha o dilema. Tem gente que mora num lado da cidade e que para atravessar o outro lado da cidade, para ir numa escola, para ir no mercado, para ir na igreja, precisa pagar pedágio. Então, essa é uma luta que a gente está travando para que os moradores de Mariporã tenham isenção nessa praça de pedágio. Porque a gente acha que é um absurdo você, dentro do seu próprio município, para você se locomover, você é obrigado a pagar pedágio, porque não tem alternativa. Né? Se tiver, é extremamente custosa, né? Custa muito alto, meio de mato, perigoso. Então, assim, a única saída que tem é atravessar a rodovia pagando pedágio. Então, essa é uma luta que a gente está travando. Falta também alça de acesso para melhorar a mobilidade urbana em Mariporã. Faltam passarelas para que trabalhadores que saem de um bairro para o outro, por exemplo, ali perto do Graal Português, sim, tem muita gente que mora no bairro ao lado, do outro lado da Fernão Dias, e que precisa atravessar para ir trabalhar no Graal. Essas pessoas atravessam correndo a Fernão Dias. Já teve atropelamento, já teve morte, e não foi feito o que deveria ter sido feito. Construção de uma passarela para pedestres. Essa é parte da nossa luta. Legal. E Mariporã, fora essa questão da luta viária que, né, você tem ali a Fernão Dias, que corta a cidade. Aí você tem o problema que é o pedágio, né, que corta também a cidade no meio. Né? Como é que está a questão, as outras questões de políticas públicas que você citou aqui, João? Então, eu acho que falta também outras políticas públicas, como eu disse, principalmente no quesito geração de emprego, mobilidade urbana. O transporte público é ruim, é caro. Nós sabemos da dificuldade que é essa luta, mas que é possível você lutar por tarifa zero, por ônibus gratuitos municipal, correto? Acho que essa é fundamental, porque se você não consegue ter mobilidade urbana, você tira das pessoas o direito de ir e vir e tira das pessoas o direito à busca de oportunidades por emprego, por cultura, por educação. Então, precisamos lutar pelo transporte público gratuito na cidade. O bairro Terra Preta, né, distrito Terra Preta, onde hoje tem mais de 25 mil habitantes, por exemplo, é distante cerca de quase 10 quilômetros do centro da cidade. Correto. Nós temos muitas crianças com deficiência na Terra Preta, por exemplo, e que precisam usar o serviço da APAI em Mariporã. Então, a gente precisa lutar para que a gente tenha uma unidade da APAI na Terra Preta, para atender melhor as famílias dessas crianças com deficiência, né? Legal. Geração de emprego, aproveitamento do potencial da cidade, por exemplo. Educação, por exemplo, nós não temos, e vamos brigar para isso, hein? Nós queremos que tenha um Instituto Federal de Ensino em Mariporã, né? Ele tem um grande potencial para a área de gastronomia, para a área de hotelaria, turismo, que pode ser desenvolvido na cidade, né? Porque a gente tem a graça de ter uma cidade, Walterson, que está distante 30 quilômetros de São Paulo, 20 quilômetros de Guarulhos. Então, é uma cidade que pode-se dizer quase que um bairro, está inserido na grande São Paulo, com características de cidade do interior. Então, se tiver políticas públicas inteligentes, né, democráticas e bem conduzidas, eu acho que a gente tem tudo para se transformar num lugar maravilhoso para se viver. Você fala da questão do turismo lá, né? Eu já vi algumas coisas de turismo. Como que é essa questão do turismo lá em Mariporã, João?
Bom, o turismo lá, a propensão do turismo lá é mais para esportes radicais, né? Legal. Nós temos uma condição excelente de ar, nós temos regiões lá que é considerado o segundo melhor clima do mundo pela Unesco, atestado pela Unesco, né? Então, muitas águas, muito verde, né? Trilhas. Nós vamos ter agora, no mês de abril, Walterson, uma etapa do campeonato da Copa do Mundo de mountain bike. Estão aguardados 60 mil pessoas na cidade de Mariporã. Gente do mundo inteiro que vai fazer ciclismo na cidade, campeonato de mountain bike. E vamos também ter uma etapa da Copa do Brasil de mountain bike. Então tem um potencial turístico muito grande para esportes, né, contemplação e aproveitamento desse potencial todo, né? Sem degradar o meio ambiente, respeitando a riqueza do meio ambiente, mas fazendo com que a cidade gere riqueza, né? Gere renda para a população que ali vive, que hoje já passou de 103 mil habitantes. Né? Não, já bastante. Já tá, né, bastante habitantes. João, a gente já está encaminhando aí para os nossos finalmente, mas você falou da questão do crescimento, né? Como crescer, né, a cidade, né? E aí a gente vê uma deficiência nas nossas cidades, que elas crescem, mas sem um plano diretor, sem uma organização, né? E isso acaba agredindo, né, diretamente o meio ambiente. Tem algum grupo, você falou que tem um grupo lá de ambientalistas que estão pensando, como é que vocês também vê esse crescimento de Mariporã? Então, eu acho que todas as políticas públicas deveriam ter como premissa audiências públicas, a participação popular, né? Eu acho que falta bastante isso. A gente não pode esperar que um iluminado venha e traga todas as soluções para todos os problemas. Quando a gente disponibiliza mecanismos democráticos, como audiências públicas, né, como várias formas da gente ouvir a população, conselho participativo, né, orçamento participativo, né, conselhos gestores nas unidades de gestão da prefeitura. Então, quando a gente ouve as demandas e ouve as partes técnicas, a parte que demanda, a parte da população, a tendência da gente acertar em políticas públicas é muito grande, né? Então, eu acho que parte dessa premissa, sempre, atender a população de forma a ouvir a população e dar oportunidade para que todos se manifestem e juntos a gente encontrar soluções. É possível, sim. É possível a gente ter um desenvolvimento, que de fato é desenvolvimento, né? Com crescimento, né, econômico, né? Desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento da cidade, aumento da renda no município, distribuição de renda, porque a gente costuma dizer que Mariporã é uma pobre cidade rica, né? Nós temos ilhas onde o PIB é altíssimo, né? E ilhas onde a pobreza é extrema, né? É inconcebível, por exemplo, que Mariporã, sendo uma cidade com potencial, com proteção ao manancial, né, cuja represa Paiva Castro abastece 10 milhões de paulistanos com a água que de lá é tratada e canalizada para São Paulo, a gente não tenha 100% de água tratada, né, de esgoto tratado e coletado, de água distribuída para toda a população. Então, a gente está vivendo agora esse dilema da Sabesp, né, da privatização da Sabesp. Seria fundamental, de qualquer forma, a gente assegurar que a cidade, como uma cidade de Mariporã, tivesse direito, o quanto antes, para que toda a sua população tenha rede de esgoto coletada e tratada e rede de água canalizada, rede de água potável. Então, isso é fundamental para a cidade. Da mesma forma que a gente falou da questão do transporte público, né, de qualidade de tarifa zero, a gente também tem um problema na questão, né, de privatização da Sabesp. Porque quando você privatiza a água, que é um direito básico do ser humano, então a gente fica aí num dilema, né? Porque se você quer privatizar algo que é um direito básico, como é que fica isso, né? Você vai dar para uma empresa privada cuidar de algo que é do bem comum. Então, eu tenho muitas preocupações com isso, acho que você também, né? Sobre essa questão da privatização da Sabesp. Uma outra luta que querem privatizar também a CPTM, né? Privatizaram lá no Rio de Janeiro e a gente viu o quanto né, piorou a qualidade de serviço, aumentou a tarifa. Então isso tudo é um debate a ser feito. E outra coisa, Walter, se você analisar, a verdade é que nos países, em diversos países da Europa, da América, né, grandes cidades, onde foi feito esse processo de privatização, eles retornaram. Agora é o contrário, eles estão fazendo um processo de reestatização desses serviços, né?
Porque é um absurdo. A água não é mercadoria, não deveria ser tratada como mercadoria. É um bem essencial à vida. Sem água a gente morre, né? Então, não pode fazer da água objeto de lucro. Não pode, é diferente de qualquer outra coisa. É fundamental que a água seja de gestão pública para que ela atenda basicamente. A gente sabe que hoje, por exemplo, dos 300 e poucos municípios que a Sabesp atende, poucos são lucrativos, digamos assim. A maioria é deficitária, mas há um equilíbrio de contas. Por quê? Porque a ideia, a intenção, não é o lucro a qualquer custo, mas basicamente, primeiramente, atender a necessidade da pessoa. Com tudo isso, ainda é uma empresa lucrativa. O ano passado foi 4 bilhões de lucro a Sabesp, né? Já está na Bolsa de Valores, está na Bolsa de Valores de Nova York, então é uma empresa pública, bem gerida, que deve se manter como pública, né, e não ser privatizada. Entendi. João, nós estamos indo aí para o nosso, finalmente, aqui no foco, a verdade nua e crua, e a ideia é essa, fazer esse debate da cidade, fazer esses debates mais amplos. Eu gostaria que você deixasse um recado, né, e suas considerações finais aí para todos que estão nos assistindo e principalmente lá para a sua cidade, Mariporã. Bom, eu queria dizer que o mais importante na vida da gente é o legado que a gente deixa, né? O legado para os nossos filhos, para os nossos amigos, a história de luta que a gente constrói ao longo da nossa vida. Eu vim de uma família humilde, somos 6 irmãos, né? Pai trabalhador, mãe dona de casa, meu pai soldador, né? Mas com um esforço, com luta, com garra, com vontade, sempre com apoio, né, da família e de amigos, a gente conseguiu ir superando os obstáculos. Tive a sorte e a graça de passar num concurso público, né? Acredito que seja esse um instrumento também de emancipação das pessoas, a educação, a cultura, né? Então, o recado que eu deixo é para os nossos jovens: nunca deixe de sonhar, nunca deixe de lutar e sempre que possível faça isso de maneira coletiva, porque sozinho a gente vai encontrar todos os obstáculos da nossa vida e muitas das vezes a gente vai se deparar com dificuldades que vai nos levar à desistência. Mas quando você tem um irmão, quando você tem um companheiro, quando você tem um amigo que sonha com você, né, essa mesma luta, como diria Raul Seixas, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é a realidade. Aí sim a gente consegue transformar a vida, a nossa vida e a vida das pessoas com quem a gente se relaciona, as pessoas que a gente ama, os nossos amigos, nossos familiares, a nossa cidade. Porque não há felicidade sozinho. A felicidade é para ser compartilhada. É isso. João, obrigado, né? Quero agradecer aí, né, a sua participação aqui no nosso podcast e deixar o convite para outras, né, oportunidades de você vir aqui falar da cidade de Mariporã. Quero agradecer você, né, que está acompanhando a gente aqui no Foco, a verdade nua e crua. Vamos lá, galera, chama a vinheta.